E aí, beleza? Sou o Guilherme, estou aqui no cemitério de Santana, ou cemitério Chora Menino, aqui na zona norte de São Paulo, na zona morte, se você preferir. E eu vou mostrar um pouco como que é esse lugar. Aqui é a entrada principal do lugar. Aqui tem esse portão verde. Aqui tem essa escadaria que dá acesso a outra parte do lugar. Aqui no começo a gente já pode ver os túmulos, os mausoléus. À nossa esquerda a gente pode ver as gavetinhas onde ficam os ossos dos falecidos. E aqui na direita tem mais túmulos também. Alguns túmulos com algumas esculturas. E tem muita árvore aqui. Muita árvore, e isso é bom porque, como no dia de calor que eu vim hoje, traz um certo ar pra mim, entendeu? E até pra quem visita. Então isso é essencial. Eu vou subir mais um pouco aqui, mostrar como que é. Os túmulos, olha que lindo, ó. Tem uns prédios ali atrás. O interessante é que é um lugar silencioso no meio da cidade, né? E logo mais eu vou falar um pouquinho como que é a história desse lugar. Bom, esse cemitério aqui, o Chora Menino, ele foi inaugurado no ano de 1897, no final do século XIX. No mesmo ano que foi escrito e lançado Drácula, do Bram Stoker, certo? E o que chama a atenção nesse lugar, sem contar o silêncio sepulcral, é que ele está bem no meio da cidade, ele fica perto da estação de Santana. E, de certa forma, esse é o contraste que acontece na sua percepção. Assim, quando você está fora desse lugar aqui, é um barulho ensurdecedor de carro, de veículos, de pessoas, aquele caos urbano, né? Quando você chega aqui, você sente aquele silêncio que é totalmente diferente do que a gente vê lá fora. Isso por si só já chama a atenção. E o cemitério se chama Chora Menino porque ele está envolto de duas lendas que aconteceram bem na época da fundação dele. No final do século XIX, essa primeira lenda ela não é tão interessante quanto a segunda, né? Mas assim, tinha acontecido uma grande epidemia de varíola e atingido muitas crianças, né? Como as crianças eram mais sensíveis, mais suscetíveis à mortalidade, morreu um grande número delas. E como a cidade era menos povoada na época, tanto a cidade quanto esse bairro do Chora Menino, se ouvia de longe a agonia dessas crianças, o sofrimento delas, e os seus pais, né? Os seus familiares também sofriam com o luto, com a dor do luto, e aí criou essa lenda, né? Só que o interessante é que essa lenda se dá lá por volta de 1875. Ela não é tão sustentada, tão baseada, porque, tipo, ela acontece 2 décadas antes do cemitério ser fundado, né? 1875, 22 anos antes do cemitério ser fundado, em 1897. A outra lenda que aconteceu, ela tem uma sustentação maior. Ela se passa, contam, né, que havia uma senhora bem velha de idade, como uma espécie de uma bruxa, né? Aquela pessoa que só faz maldade, né, no imaginário comum. E ela teria, tipo, catado as criancinhas que são abandonadas nas casas de outras pessoas, né, tipo incestos, né, pra deixar para a sua própria sorte, deixar num lugar onde os abutres, os corvos, os urubus chegam e comem aquela pessoa viva, as crianças vivas, né. Claro que isso tudo passa de uma lenda urbana, né, a gente não sabe se aconteceu de fato, são histórias que o povo conta, né. E até os populares aqui da região trazem essa história. Então as pessoas ouviam de longe essas crianças chorando, sendo mortas, sendo devoradas por esses animais, né? Animais que gostam da carniça, né? E a lenda conta que essa casa dessa senhora ficava aqui numa rua de baixo, alguma rua de baixo. Isso por si só já traz aquela curiosidade de a gente saber porque se chama, né, Chora Menino. E isso corrobora para a ideia de que
pô, quando a gente vê uma criança morrendo, traz uma sensibilidade maior, né? Então, assim, só pelo nome do cemitério se chamar Chora Menino, a gente já tem uma comoção, né? Um carinho maior também. Bom, eu já falei um pouquinho da história do lugar e, assim, a sensação que eu tenho de estar aqui é de uma paz enorme. É um silêncio que faz você refletir. E, assim, aqui é um lugar que, por si só, ele já faz você refletir sobre a vida, né? Da nossa finitude, do que a gente valoriza de verdade. Parece até clichê dizer isso, mas é o fim da gente. A gente vai chegar aqui um dia e isso é inevitável, né? Mas a gente pensa, a gente não vai ser enterrado necessariamente aí, né? Às vezes vem aquela ideia de que a gente pode ser cremado também, mas o mais comum é que a gente venha pra cá, né? E assim, aqui é uma obra de arte a céu aberto, né? A gente vê os próprios túmulos em si, você vê a árvore que faz muita refrescância para você. Você vê os mausoléus aqui, você vê túmulos bem antigos, você vê a arte cemiterial que conta bastante essas estátuas e não é todo cemitério que tem isso, entendeu? Eu acho que isso por si só ele já traz uma ideia de um cemitério mais cuidado também. Tem muito cemitério popular que ele não é tão arrumado quanto esse, entendeu? Que legal. Hoje esse lugar tá bem vazio. A gente só ouve o canto dos pássaros e essa paz que a gente pode sentir aqui. Muita gente tem preconceito, né, com o cemitério, né? Preconceitos. Acha que é um lugar sinistro, assustador. Mas eu não tenho essa percepção, não. Desde criancinha, eu sempre tive um imaginário voltado para essas coisas de cemitério, né? De horror, de terror, que são temas que me fascinam, né? Tanto é que eu decidi criar esse canal, o Terror Subliminar. E eu sempre tive no imaginário aquela coisa, né, de achar, né, uma coisa bem pessoal minha, de achar que a vida não termina aqui e que a morte e a vida, ela tá sempre conectada uma com a outra, né? São a dualidade, mas uma complementa a outra, uma faz parte da outra. E morrer é estar vivo também, né? E estar vivo, às vezes você tá morto também, né? Meio paradoxal. E assim, o preconceito que as pessoas têm contra cemitério é uma coisa meio boba, né? Porque aqui é o lugar de descanso dos corpos, né? Independente da sua crença, aqui é o lugar onde está o nosso lado material, né? E por mais que esteja o material da pessoa que um dia viveu, que sentiu, que cheirou, que manifestou seus sentimentos, tá apenas digamos assim, com todo respeito, a carcaça da gente, né? A gente é material, entendeu? A gente tem nosso lado material. Agora, para quem acredita, eu acredito que tem alguma coisa depois da vida. Nossa alma já não faz mais parte desse corpo quando a gente parte, né? Então não há medo pra gente, não há do que temer quanto a essa questão de morto se levantar, se mexer. Claro que isso está dentro daquela ilustração que a gente tem de filmes de terror, de zumbis, né, que se levantam, que saem atrás de cérebros, de carne humana, né? Então isso já cai por terra, né? Agora, assim, uma coisa que eu sempre tive um receio, e isso contrasta muito com a sensação de estar no cemitério, que são os hospitais, né? Os hospitais são lugares de verdade de sofrimento, sinistros, porque a pessoa, muitas das vezes, ela está entre a vida e a morte. Então, aqui, onde eu estou exatamente, é o lugar onde chegou ao fim, onde a pessoa já se compadece, a pessoa já cai em si, já cai na real que a pessoa não está mais aqui. Enquanto o cemitério tem esse contraste, né? A pessoa está sofrendo, às vezes ela fica em coma, isso causa sofrimento para os familiares, então isso causa um sofrimento total, não só para a vítima, mas para o seu ente querido.
Talvez você não saiba, mas a palavra cemitério significa lugar para repouso, lugar para dormir. E vem do grego koimeterion. E uma coisa interessante é que o tempo comum para fazer a exumação de um corpo, principalmente um corpo adulto, é de 3 anos, né? Para quem não tem tanto dinheiro assim para manter um túmulo, um jazigo, esses ossos saem do corpo, né? Eles fazem exumação e eles colocam naquelas gavetinhas, como aquelas que a gente viu no começo do vídeo. Aqui é sensacional demais, né? Muito túmulo, muita escultura. E uma mania que eu tenho de vir para esses lugares é ficar lendo, né? Os nomes das vítimas, das pessoas e ver a data de nascimento dela. A data de nascimento, a data de óbito e imaginar quem eram, né? Quem eram essas pessoas. Claro que aqui é um mar de faces mortas, né? Faces anônimas. Mas eu tenho essa sensibilidade de olhar e imaginar, sabe? Como cada uma viveu, o que cada uma passou. Como que era o zeitgeist da época que ela passou, que ela viveu, né? O espírito da época que ela viveu. O que ela sonhava, o que que ela queria. Como que ela lidava com a sua família. Quais eram os seus sonhos. Isso é sensacional. Olha só, túmulos de família, túmulos bem antigos. É uma área bem grande, ó. Lá embaixo tem mais ossuários, o muro do cemitério. Não dá pra ver direito aqui, né? Desenho do Cristo ali, né? Representando Jesus Cristo. As criancinhas, né? Ó, que também representam anjos, né? As criancinhas podem representar seres angelicais. Aqui eu tô numa outra parte do cemitério, né? Um outro setor. E aqui, como vocês podem ver atrás de mim, a gente tem o graveyard, né? O quintal dos túmulos, o quintal das tumbas. Que é justamente a parte terrestre do cemitério, né? Como a gente viu essas tumbas mais no nosso nível, assim, até mais para cima, elas são em modo de gaveta, né? Um caixão em cima do outro. Aqui atrás de mim não, a pessoa, né? O corpo é sepultado embaixo da terra e até para o processo de decomposição do corpo é mais acelerado. O da gaveta ele leva mais tempo, geralmente, para a pessoa se decompor totalmente, né? Olha só os ossuários da alma, né? Tem uma música da banda Poetisa Dissecada que fala justamente sobre isso, né? Os ossuários da alma, né? Que é um mar, né? De histórias. Isso aqui é um patrimônio histórico, gente, que não é tão valorizado assim, né? Mais do que um patrimônio histórico, né? Porque aqui é um lugar onde viveram pessoas, então nada mais do que história do que pessoas, né? Só que se esses túmulos falassem, teria história para escrever mais que uma bíblia, né? Vai ser inúmeros livros mesmo. É muito interessante esse lugar. E o curioso é que tem pouca gente aqui, né? Olhando aqui, eu vim aqui, só tem eu. Eu e alguns coveiros que eu vi ali, né? Fazendo alguns serviços. Então, tá bem tranquilo pra vir. Não sei se é porque é começo de ano também. Mas isso melhor pra mim, né? Porque eu fico mais à vontade aqui, né? Conversando com os meus demônios interiores, né? Com meus fantasmas. Todo mundo tem, né? Então é isso aí, ó. Que legal. Gavetinha ali, as árvores. Tá uma brisa muito legal aqui, viu? Muito boa mesmo. Esse vídeo é mais pra mostrar como que é o lugar mesmo, sabe? Tem uma capelinha ali, ó. Tem uma ponte ali.
Eu acredito que ali seja a sala do velório, né? A administração do cemitério. Aqui provavelmente sobe os corpos, né? As pessoas que vão acompanhar o cortejo fúnebre. As gavetas, como eu mostrei. E ali tem uma capelinha, né? Parece uma casinha. Interessante. Uma coisa que eu pude observar em outros cemitérios, né? Mas esses são mais descuidados, né? Menos elitistas também, né? Isso influencia muito. É que aqui não tem aqueles líquidos cadavéricos que saem do chão, né? Quando eu tava aqui agora há pouco ali atrás no graveyard, no quintal dos túmulos, eu não encontrei isso. Isso é um bom sinal, né? Porque essa substância aí causa um mal do caramba, que é necrochorume, né? É putrescina e cadaverina também. Se entrar em contato com a pele pode ser bem mortal, né? Então isso aqui não tem. Pelo menos eu não encontrei quando eu vim, no dia de hoje. E assim, eu vim no cemitério, quero apreciar esse passeio aqui, entendeu? Eu não quero morrer, entendeu? Tenho muito pra viver ainda, entendeu? E não quero morrer por causa disso, né? Também. Então aqui você pode ficar tranquilo, caso você queira vir, você não vai se deparar com esse problema, beleza? Assim, aqui é um lugar que dá pra você fazer um passeio bem legal, né? Você pode vir com a namorada, com o namorado, você que curte cemitério também, né? Você que é mais dark também. Você que também não é, mas aprecia o lugar, você pode vir aqui. Só tomar cuidado, entendeu? Observar bem e curtir o rolê. Aqui, ó. Gosto do mundo mais escuro daqui. Interessante. Olha o tamanho disso aqui, ó. Isso aqui é tipo uma cripta mesmo, né? Casinha, né? Ó. Parece uma casa. As casas antigas, né? Aqui também. Muito louco, né? Porra, eu sinto muito bem aqui, cara. Sinceramente. Dá até vontade de morar aqui. Olha o silêncio, ó. O silêncio fala pra caramba, né? Sem querer filosofar, né? Mas o silêncio fala mais do que as palavras, né? E a experiência desse lugar aqui mostra isso. Descer ali. Que é muito grande, entendeu? É até difícil ir em todos os lugares, porque se olhando por fora assim não parece ser grande, né? Mas se entra aqui você vê, é muito setor, entendeu? Muito bloco, né? Você chega e você se depara com algo bem maior. Tem o outro lado também, que eu mostrei um pouco. Mas essa parte aqui eu achei bem mais interessante, né? Tudo é interessante aqui, né? Isso aqui é mais da hora. Escada. Fico imaginando isso aqui como é a noite, né? Como seria a noite nesse lugar. É uma pena que o portão é fechado, né? Ele fecha às 5 da tarde. Eu me formei ali com o coveiro, né? E à noite não tem como entrar, porque é fechado, né? Só se você pular um muro, mas aí é meio arriscado e estranho, né? Também. Como você vai pular de volta, né? Já pensou se acontece alguma coisa com você também? Mas a curiosidade é grande, né? Fico pensando como seria isso aqui de noite, numa noite de lua cheia e com um certo sereno também. Não necessariamente um sereno, né? Mas uma neblina, né? Uma neblina densa. Vai lembrar bem a Noite dos Mortos-Vivos, né? E a Volta dos Mortos-Vivos também. Dois clássicos, né? Muito louco, ó. O arbusto aí, ó. Sensação boa, cara. Causa mó... Mó bom, cara. É indescritível estar aqui, entendeu? Indescritível mesmo. A experiência do lugar.
Bom, eu vou ficando por aqui, acho que era tudo que eu tinha pra mostrar tá aqui. E se você gostou do vídeo, curta aí, comenta, compartilha, entendeu? Se inscreve, compartilha com os amigos aí. Fala o que você achou do vídeo, você curte cemitério, você tem medo? Qual a sua impressão sobre esse lugar? O que te atrai, né, nesse lugar? O que chama a sua curiosidade? Você tem medo? E essa curiosidade está ligada ao medo também? Ou é apenas uma curiosidade humana mesmo, né? Fora dessa questão mortal da vida. Isso aí. Valeu, hein? Obrigado.